Bem-vindos ao curso de Introdução à Engenharia de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O meu nome é André Bueno, nós estamos numa aula do bloco de aulas que tratam da Introdução à Engenharia de Petróleo. São 3 blocos de aula: Introdução à Engenharia, Introdução à Engenharia de Exploração, Introdução à Engenharia de Produção de Petróleo. A gente já viu aqui o que é engenharia, o que é engenharia de petróleo, o profissional de engenharia. Estamos nessa aula tratando do tema de sucesso profissional. Já viu as aptidões, questões de ética, competência, facilidade de comunicação, criatividade, trabalho em equipe e uma série de conhecimentos essenciais do ciclo básico e profissionalizante e até da iniciação científica, que são fundamentais para que vocês tenham sucesso profissional. E agora a gente vai tratar de um ponto que até é interessante, que é a transição de estudante para engenheiro. Na verdade, você chegou do segundo grau ou de um curso tecnólogo, você entrou numa faculdade ou universidade de engenharia e você vai ter 5, 6, 7, 8 anos de curso e ao longo desse período você vai fazer uma transição, você vai deixar de ser um estudante para ser um engenheiro. Você não vai virar engenheiro quando você recebe o diploma, isso é uma questão formal. A gente viu que existe o CONFEA, o CREA, que existem questões legais relacionadas à profissão de engenharia e que, do ponto de vista legal, você vai ser um profissional de engenharia quando você tiver o seu registro no CREA. Você pega o seu diploma, leva no CREA, faz o seu registro, você passa a ser um engenheiro. Na universidade te dá o diploma, o CREA te dá o certificado de engenharia, a tua carteira profissional. E essa transição de estudante para engenheiro, ela é feita em que momento? Ela é feita ao longo do curso de engenharia, ao longo desses 5, 6 anos em que você está dentro do curso de engenharia. E aqui é importante notar que você vem de um colégio, você vem de um segundo grau, a maioria vem do segundo grau, uns poucos vêm do tecnólogo. E o que acontece? Você tem no colégio um comportamento muito diferente do que você vai ter dentro da universidade e depois, como profissional numa empresa de engenharia, como uma Baker, a Schlumberger, você vai ter que ter um comportamento diferente. Então, não é o mesmo comportamento que você tinha no segundo grau, não é o mesmo comportamento que você tem na universidade. Numa empresa, você vai ter um comportamento diferente. No colégio, você às vezes faltava aula, às vezes você chegava atrasado, o professor passava a mão e deixava você entrar. Na faculdade, a tendência é os professores já não deixarem entrar, tem ali uma margenzinha de 5, 10 minutos, mas depois disso já não deixa mais entrar. E essa margem lá para as disciplinas que começam às 8 horas da manhã. Se você chegar na disciplina das 10, já não tem muita desculpa porque você está chegando atrasado. Então, tem uma série de requisitos comportamentais e de qualificação que você vai ter que mudar. A sua maneira de agir, de se comportar no segundo grau, na universidade e como um engenheiro, ela vai mudar. Você vai ter que amadurecer e você vai ter que ter um comportamento diferente. Então, no segundo grau, os pais pagavam todas as contas. Na faculdade, às vezes, você já tem que ajudar, você já tem que fazer algum bico, você tem que pegar uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa alguma bolsa de estágio, bolsa de C e alguma bolsa acadêmica que te ajude a se manter. Quer dizer, você já tem um problema de manutenção que você vai ter que ajudar com a sua manutenção financeira, com a pagar as suas contas. Então você já tem uma transição aí. Antes papai e mamãe pagavam tudo, agora eu já vou ter que ajudar. Eu vou ter que ajudar de alguma maneira. Então, se eu pegar uma bolsa, eu já vou poder pagar os meus livros, eu vou poder pagar o meu computador e assim por diante. Vou financiar o meu computador, mas eu vou poder comprar um computador, uma boa calculadora e assim por diante. Então, já muda o comportamento. Você provavelmente já vai morar sozinho, você vai morar às vezes, você não está mais em casa, você saiu de casa, você vai ter que morar numa república, você vai ter que se organizar para pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone, pagar o aluguel. Você vai ter que escolher onde você vai morar, não pode ser um local muito caro. Tem a questão de distância da universidade, tem o tempo de locomoção. Tudo isso você começa a ter que se preocupar. Coisas que antes você nunca tinha se preocupado antes. Da distância da sua casa para o trabalho, do quanto demora para chegar em casa. Se perto de casa eu tenho alguma padaria, lanchonete, se eu tenho algum restaurante. Quer dizer, essas questões, uma farmácia, um centro hospitalar, um posto de saúde, assim por diante, uma unidade, uma UPA, eu vou ter todas essas coisas para me preocupar.
Então são preocupações que eu não tinha antes. Então é uma transição, eu tô fazendo uma transição de uma pessoa que era totalmente sustentada pelo pai e pela mãe, que não tinha que me preocupar com nada disso, e agora eu vou ter que me preocupar com essas coisas. Além disso, eu vou ter que ser muito mais autodidata. Então, se em casa eu tinha o pai e a mãe para ajudar, agora eu estou sozinho. Como é que eu vou me fazer para estudar? Como é que eu vou me relacionar com os meus colegas? Como é que eu vou fazer trabalhos de equipe? E todas essas coisas, elas estão relacionadas a essa transição de estudante para engenheiro, que é o que a gente vai ver agora. Então, a cada dia o aluno ele passa a ser mais engenheiro. Cada dia que você estiver dentro de um curso de engenharia, você vai deixando de ser aquele aluno de segundo grau e passando a ser um engenheiro. Então, no começo você ainda se sente um estudante de segundo grau, você fala que é um estudante de universidade, de engenharia, mas você ainda tem todo aquele comportamento de estudante de segundo grau. Ainda não caiu a ficha de que a universidade é tão diferente, de que o estudo é muito mais complexo, os professores passam a matéria muito mais rápido, a quantidade de material é muito maior do que era no colégio, mas muito maior mesmo. Vocês vão ver que os livros são gigantescos e são vários livros, então não é pouca coisa que você tem para estudar dentro de uma universidade. O ritmo de estudo é completamente diferente. Então, a cada dia o aluno passa a ser mais engenheiro e menos aluno, devendo, então, ao longo desse tempo, se comportar como um engenheiro, com ética e com eficiência. O Holtzapfel, no livro dele, em 2006, ele apresenta uma tabela que foi adaptada do Fogler, de 1983, em que ele compara experiências entre pessoas novatas, né, na solução de problema. Ou seja, ele pegou estudantes de engenharia, ele pegou engenheiros recém-formados e pegou engenheiros com grande experiência, colocou um problema para ser resolvido e viu como essas pessoas lidavam com esses problemas. E aí ele montou uma tabela. Essa tabela, ela mostra para nós a forma com a qual cada um lida com um problema. Então, a primeira questão que ele coloca é a questão da abordagem do problema. Então, eu recebo um problema para resolver, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou abordar esse problema? E aí ele pontua a diferença entre a pessoa inexperiente e a pessoa experiente. Então, aqui, a abordagem do problema inexperiente. O que ele diz? Facilmente desencorajada. Ela perde a autoconfiança rapidamente. Ela é ilógica, ou seja, ela não trata com lógica a solução do problema. Ela é desprovida de confiança. Então, a pessoa que não tem um conhecimento aprofundado de engenharia, uma pessoa que não foi bem nas disciplinas de engenharia, das disciplinas do ciclo básico e profissionalizante, ela não se sente confiante para resolver um problema. E a tendência é já abordar o problema da maneira errada, de forma equivocada. Já uma pessoa experiente, que já resolveu várias vezes problemas semelhantes, a tendência é ser uma pessoa completamente motivada. Mesmo que ela não encontre a solução rapidamente, ela vai persistir na busca de uma solução. Ela segue a procura dessa solução usando muita lógica e usando muito conhecimento científico. Então, existe uma diferença gigante daqui para cá. Então, a inexperiente ela vai desistir rapidamente e ela vai chutar soluções. Ela não entende o problema e não sabe como lidar com ele. Então, a pessoa que não tem experiência, ela não sabe nem lidar com o problema que ela tem. Se eu colocar para vocês hoje um problema de engenharia, digamos que você assistiu a aula introdutória de reservatório, aí eu já coloco um problema real de reservatório, vocês não vão saber nem por onde começar. Por quê? Porque aquela aula é absolutamente insuficiente, ela só vai dizer para vocês o que é um reservatório, quais são os tipos de reservatório, e do ponto de vista termodinâmico e de mecânica de fluidos, como que eles vão se comportar. Mas não entra no detalhe. Só dá um apanhado geral, só te diz basicamente o que é um reservatório. Então você é completamente inexperiente na solução de problemas de engenharia de reservatório. Só depois que você fizer as disciplinas do ciclo profissionalizante, que você estiver trabalhando com isso, é que você vai começar a se sentir motivado, que você vai ter persistência lógica para resolver os problemas. Então você vai ter uma abordagem mais clara, mais objetiva e mais racional na hora de lidar com o problema. E essa transição de inexperiente para experiente na abordagem do problema você tem que fazer ao longo do curso.
Então, quando vocês forem resolver um problema de engenharia, um problema das disciplinas que vocês vão fazer, de matemática, de física e química, levem isso em conta. Lembrem que vocês vão ter que tratar aquele problema com confiança, com tranquilidade. Eu vou resolver uma prova de física, de cálculo 1. Vocês vão fazer na sequência provas de cálculo 1. A tendência é vocês terem mais medo, mais dificuldade. Mas aquela pessoa que fez muitos exercícios, que praticou bastante, assistiu às aulas, sentou na frente, prestou atenção, chegou em casa, estudou no mesmo dia, depois fez um monte de exercícios, ela é uma pessoa que tem experiência na solução das funções. A prova é de limite. Se ele resolveu vários problemas de limite, ele tem experiência com limite, experiência com derivada, experiência com integral, de tal forma que ele vai chegar na prova com experiência, já resolveu vários casos e não vai ter nenhum problema na hora de encaminhar a solução. Então ele vai ter tranquilidade e facilidade para resolver aquelas questões e vai tirar uma nota muito boa. Outra coisa fundamental é o conhecimento. A gente falou agora do conhecimento de reservatório, vocês vão ter uma aula, ter uma noção básica, mas depois vocês vão ter que entender em profundidade para poder lidar com o problema que você está resolvendo. Quer dizer, para mim ter uma abordagem consistente e uma solução, que é o ataque, eu vou ter que ter conhecimento. Então, a pessoa inexperiente, a tendência é que ela não entenda claramente os requisitos do problema. Quando você tem um problema, você tem que definir quais são os requisitos daquele problema, quais são os limites daquele problema que você tem que resolver. E uma pessoa inexperiente, ela não se preocupa muito com os limites, ela não se preocupa muito com os requisitos, e ela faz um levantamento de requisitos superficial. Então, se você for fazer, por exemplo, um levantamento de dados de custo de uma festa de formatura, ora, você vai fazer um levantamento bastante equivocado, porque você não vai levar em conta uma série de custos reais que você vai ter, mas que você nem sabe que tem. Então, você vai ter uma abordagem inexperiente e vai fazer esse levantamento de dados de maneira equivocada. A pessoa inexperiente, ela se dá satisfeita com pouca leitura, ela leu o problema, já quer encaminhar uma solução. Eu sempre digo que você vai resolver um problema de física, de matemática, numa prova, você tem que ler a pergunta que o professor formulou 3 vezes. Você não vai ler uma vez só, você tem que ler devagar, pausadamente, com atenção, reler e reler de novo, para entender com exatidão o que ele está pedindo. Não é para dar uma lida e já sair resolvendo. É um erro. É um erro de pessoas inexperientes. Tem que ler e reler a questão para entender exatamente em qual contexto e qual é o problema que ele está pedindo para mim resolver. Se você já resolveu várias provas, então por isso que às vezes quando você vai fazer o vestibular, as pessoas pegam o quê? Pegam provas de vestibular anterior para resolver. Um aluno que já resolveu provas de vestibular, de vários vestibulares, o que ela tem? Ela tem experiência na solução de provas de vestibular. A tendência é que ela consiga resolver com facilidade. Então ela vai entender os requisitos, vai entender a pergunta, ela vai reler o problema e ela vai entender relações de causas e efeitos, fatos e princípios. Então, ela tem esse conhecimento através da experiência, através do estudo teórico e da aplicação prática daquilo que ela estudou. Então, esse estudo é que vai te dar experiência para resolver os problemas de engenharia e os problemas que vocês vão ter agora ao longo do curso para resolver, das disciplinas. Outra coisa é o ataque. O Holtz-Apple diz que a pessoa inexperiente, ela ataca o problema de uma só vez. Então, a tendência é fazer uma abordagem do problema simplificada, levar em conta poucos conhecimentos e já tentar resolver com pressa. Ela tenta calcular uma resposta de forma imediata, sem fazer uma análise mais aprofundada do problema, sem reler a questão. E aí a tendência é ela dar uma resposta errada. E como ela fez tudo muito rápido, muito apressado, ela vai achar que está certo. Ela fez uma conta errada, o professor pediu uma coisa, o aluno fez outra coisa, mas ele entendeu errado a pergunta, ele resolveu errado as questões, e não adianta ele com pressa olhar de novo, porque se ele tiver com pressa, ele vai olhar de novo e vai achar que está certo. Então ele errou e vai continuar errando. Então esse ataque ele é errado e a solução que ele vai encontrar vai ser uma solução errada. Isso vale para um estudante de engenharia na solução dos problemas de uma disciplina que ele está estudando e vale para um engenheiro. Se você tem um problema numa plataforma, você já foi contratado pela empresa
e você não tem experiência, a tendência é você atacar o problema de uma só vez, tentar encontrar uma resposta imediata. Você vai ser afoito. Você vai querer resolver aquele problema. Eu quero mostrar que eu sou bom. E aí você vai ser afoito, vai tentar dar uma solução muito rápida e muito provavelmente você vai dar uma solução errada e gerar um problema naquela plataforma, naquele reservatório. Então, tem que ouvir as pessoas que têm experiência e tem que tratar o problema de uma maneira bastante séria e cuidadosa. Então, é normal a gente dividir o problema em partes, esboçar o problema e tentar compreendê-lo claramente do ponto de vista físico, matemático, químico, o que está acontecendo e como é que eu vou resolver o problema. Tudo com muita calma, com muita tranquilidade, porque é assim que a gente resolve os problemas de engenharia. No que se refere à lógica, a pessoa que é inexperiente, que ela não fez muitas soluções daquele problema, ela usa intuição e palpites. Ela pula de uma ideia para outra aleatoriamente, o que é muito ruim. É um desastre, porque isso significa que você não usa a lógica para resolver problemas. Você simplesmente... Isso é normal numa questão de física lá. Às vezes você está fazendo física 1, física 2, física 3, elétrica, eletromagnetismo, tem lá uma série de equações, você às vezes tem um formulário, o professor às vezes passa o formulário para você, e aí ele coloca lá uma questão e você pega, não, é essa equação aqui, vou resolver com ela. E às vezes você pode usar aquela equação com aqueles dados, só que ela não tem nada a ver com aquele problema, você pegou a equação errada. Você está aplicando os dados de entrada na equação errada, você não entendeu o problema. Aí você usou uma intuição, você chutou. Você escolheu uma equação para resolver, chutou aquela equação, às vezes precisou de uma outra e calculou alguma outra coisa, pegou e substituiu, chegou a um resultado, mas você não está calculando aquilo que foi pedido, você não entendeu aquilo que foi pedido. Em reservatório tem vários tipos de reservatório de comportamento, quer dizer, em reservatório em várias coisas da engenharia, em que a solução depende das condições de contorno, depende do que está acontecendo à volta, depende da temperatura, o que está acontecendo, quais são os fenômenos físicos que eu tenho para esses valores de temperatura. Tem certas equações que a gente tem, por exemplo, você encontra lá, tem uma equação que você usa, que você pegou de um livro de física. Só que essa equação ela é válida para todos os casos ou ela é válida para aquele caso específico em que ela foi desenvolvida? E provavelmente ela é válida para aquele caso específico. Não adianta você querer pegar aquela equação e aplicar para todas as situações. Ela não é válida. Ela é válida sobre determinadas condições. Então é normal em engenharia a gente ter condições específicas, limites. Que essa equação ela é válida nestas condições. Você não pode usar ela em outras situações. Ela não tem valor. Ela está errada. Então não adianta você pegar uma equação e dizer, eu vou usar essa equação. Não. Você tem que verificar se essa equação que você pretende utilizar, ela é a equação que vai resolver aquele problema. Você tem que verificar se essa equação ela é válida naquela situação. Para esses valores de temperatura, para esses valores de pressão, para essas condições de contorno, eu posso usar essa equação? Porque não é simplesmente sair chutando, pegando uma equação qualquer para resolver um problema. Eu tenho que saber se essa equação é a equação correta. E é o contrário do que faz a pessoa que tem experiência. Ela vai, como ela tem um conhecimento básico muito grande das disciplinas do básicos, de equações diferenciais, de equações parciais, de diferenciais parciais e de lógica, ele vai trabalhar o problema de uma maneira muito racional, muito tranquila, vai dividir o problema em etapas, vai identificar claramente quais são as variáveis, quais são as condições de contorno, qual a dinâmica que se espera do processo, o que vai acontecer ao longo do processo físico-matemático que está acontecendo, do fenômeno físico que está ocorrendo, o que vai acontecer ao longo do processo. Ao longo do processo, qual provavelmente vão ser os valores das variáveis que eu tenho, o que vai acontecer com temperatura, pressão, com velocidade, o que provavelmente vai acontecer com o meu sistema e que nessas condições, para esta realidade, qual é o tipo de solução que eu posso usar, quais são as equações que eu posso usar, quais são os softwares que atendem esses requisitos e que eu posso usar. Não é simplesmente sair pegando qualquer equação, qualquer software para resolver o meu problema, porque não é assim que funciona. Eu tenho que ter um ataque, uma abordagem do meu problema de uma maneira muito racional, muito lógica,
Porque é essa lógica, são os meus conhecimentos, é a minha lógica que vão fazer com que eu resolva o problema de uma maneira eficiente. E aí eu chego à questão da análise do problema, que aí a pessoa experiente, segundo o Rotzep, ela é desorganizada, ela espera que a resposta apareça de uma forma mágica, ela é insegura a respeito do significado dos símbolos. Eu falei antes da linguagem da matemática, da linguagem da física, da linguagem da química, da linguagem da programação, da linguagem dos projetos de engenharia, da linguagem da administração de uma empresa, da economia. Elas têm uma linguagem própria, elas têm um jargão próprio, e você tem que ter entendimento dessas coisas para entender, porque senão na leitura do problema, lá quando está o problema, eles usam essa linguagem, eles falam esses termos, esses jargões, e aí se você não tiver entendimento claro desses jargões, você já não entendeu nem a pergunta. Então você vai ter uma tendência a não ter nenhum tipo de organização no encaminhamento da solução e nem entendimento do que está sendo pedido. Então, se você tiver insegurança a respeito dos símbolos, das línguas que são usadas na sua profissão, você está com um problema seríssimo. Significa que você tem uma dificuldade de entender o básico, que é entender a pergunta. Você não vai entender a pergunta. Se a pergunta tiver lá uma formulação que envolva algum símbolo de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de petróleo e assim por diante, e você não sabe o que é aquele símbolo, o problema já não tem solução. Se você não sabe o significado de um símbolo que você tem que usar, você não sabe qual é o seu problema. Se você não sabe qual é o problema, não tem nenhuma chance de você encontrar uma solução para ele. E geralmente, se você for inexperiente, você se apressa na obtenção de conclusões de forma infundada. Chega a resultados infundados. Lembre que eu falei de escolher uma equação, já usou a equação e já usou aquilo como resultado, só que nada daquilo faz sentido, porque você não entendeu nem o problema, nem o significado do problema, nem os símbolos que foram utilizados para abordar aquele problema. Quer dizer, se você não tem esse domínio, você não tem como desenvolver uma solução do problema, muito menos analisar o resultado que você teve. Já uma equipe experiente ou um profissional experiente, ele vai fazer uma análise organizada, ele vai pensar cuidadosa e profundamente, de uma maneira geral, sem pressa, ele vai definir os termos de forma clara, ele vai cuidar muito com a nomenclatura que ele utiliza, com os símbolos que ele utiliza, com as unidades. Vocês vão ver em física que cada símbolo tem um significado, tem as unidades, que a gente lida com análise dimensional. Isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Eu já vi defesas de mestrado e doutorado que a pessoa errou nas equações, a dimensão das equações não batia, ele não fez análise dimensional, encontrou umas equações que simplesmente não poderiam ser utilizadas. Eu já vi defesa em que aluno tinha resultado de um software que dava pressões absolutamente irreais. Aquela pressão não é irreal, ela não existe num reservatório. Mas ele simplesmente botou os dados dentro de um software de computador, botou os dados errados, entendeu o problema de uma forma errada, ou colocou os dados, alimentou o software da maneira errada, chegou a um monte de resultados errados, claramente errados, pelo valor, você via que estava errado, mas ele não se atentou, não prestou atenção. Então ele atuou de forma bastante inexperiente e chegou a análise de resultados e análise sem sentido. Aí chega uma série de conclusões também sem sentido. E tem também a questão da perspectiva, que o inexperiente ele acredita sem crítica nas respostas produzidas por calculadores e computadores. Esse exemplo que eu dei foi exatamente esse caso. Você tem um resultado de um simulador de computador e você apresenta aquilo como resultado real. Você não se deu ao trabalho de analisar se aquele resultado tem significado físico. Esse valor ele pode acontecer? Então você estudou materiais, você estudou física, você estudou química, você teve as disciplinas, você fez exercícios, você tem noção dos valores. Você estudou lá geologia, você tem ideia das profundidades, das camadas, das densidades dos materiais. Então você sabe que a uma determinada profundidade de um reservatório, quais são os valores de pressão que você vai ter, quais são os valores de temperatura que você vai ter. Faz sentido eu dizer que num reservatório de petróleo a 7.000 metros de profundidade, eu vou ter uma temperatura de menos 5 graus? Isso não faz nenhum sentido. Lá é quente, muito quente.
Então, eu tenho que pegar um resultado que eu obtive num simulador ou numa conta que eu fiz e analisar. Esse valor faz sentido físico? Isso pode acontecer? Tem alguma lógica aqui? Porque equação, como eu falei antes, ela tem limites para os quais ela é válida. E muitas vezes a gente extrapola, a gente pega uma equação, não lembra que ela tem esses limites e usa ela numa situação que eu não podia usar. O que vai acontecer? Eu vou ter resultados absurdos, resultados estranhos. E se eu não prestar atenção nisso, eu vou levar isso como verdade. Eu vou levar para uma reunião e vou passar uma vergonha gigantesca. Já imaginou você chegar numa reunião na Petrobras, com Halliburton, Schlumberger, um monte de engenheiro, aí você apresenta os resultados de um sistema que você desenvolveu, calculou, só que está tudo errado. Olha a vergonha que você vai passar. É uma situação muito complicada. Já se você tiver experiência, você tem essa clareza. Peraí, eu estou a 7.000 metros de profundidade, aqui os valores de pressão são elevados, aqui os valores de temperatura são elevados. Se eu tiver um resultado que não é da mesma ordem de grandeza, peraí, será que esse resultado está correto? Será que esse meu simulador calculou corretamente? Será que eu escolhi o modelo de cálculo correto? Então, eu tenho que ter noção da ordem de grandeza das minhas propriedades físicas para poder entender o que está acontecendo, para mim analisar o comportamento dos materiais e o resultado que eu obtive de uma forma racional. Ou seja, se eu tenho um entendimento da física, da matemática e do que está acontecendo com o meu sistema, eu vou ter noção de valores básicos. Então, quando um professor coloca uma questão para você resolver, ora, ele pede para calcular uma área, aí ele tem ali as unidades em metros, aí você tem ali a função vai de 0 até 10, então são 10 metros, e aí na altura você tem a função variando de 0 até 10 também. Ora, você tem então uma área que no máximo seria 10 por 10, seria 100 metros quadrados. Então você não precisa calcular nada. Eu tenho ali 10 por 10, 100 metros quadrados. Então, a área dessa curva vai ser menor ou igual a 100 metros quadrados. Não tem como eu calcular essa integral e ter uma área maior do que isso. Aí você calculou, deu um valor de 300. Aí você vai lá e bota o valor de 300. Gente, é só bater o olho na figura e você vai ver qual é o valor estimado. E isso é uma coisa que você aprende com um pouco de experiência. Você bate o olho no problema, na figura, na equação, no esboço, e você já tem uma ideia dos valores que você vai obter. Eu não sei se vai ser, dependendo do formato da curva, eu não sei se vai ser 5,5, 6. Se eu chutasse ali, não, vai ser entre 4 e 6. A área daquela curva, dependendo do formato da curva. Mas eu só batendo o olho eu consigo dar uma estimativa. Aí eu vou lá e faço o cálculo correto, com detalhe, com cuidado, e vou obter um resultado. E como eu tenho um pouco de experiência, um pouco de noção, aí eu consigo verificar se aquele resultado que eu obtive está correto ou não, se ele faz sentido dentro daquele problema. Então, esse tipo de análise dos problemas, abordagem, conhecimento, lógica, ataque, análise, perspectiva, ele é fundamental para você fazer essa migração de inexperiente para experiente. Então, é por isso que eu peço para vocês, como exercício, olhar cada um desses itens. E aí, quando for fazer um exercício, qualquer exercício que o professor passou para você, ou a solução de uma prova, de alguma coisa, preste atenção nisso aqui. Então, você vai resolver uma prova, pega uma prova de cálculo que foi resolvida no ano passado, que os alunos fizeram no ano passado, e resolve essa prova, sem prestar atenção nisso que está aqui. Depois você vai pegar uma segunda prova e vai prestar atenção em cada um desses itens aqui. Você vai fazer a prova de uma maneira diferente. Você vai deixar de ter esse comportamento de inexperiente e você vai falar o seguinte: eu vou resolver esta questão levando em conta esse comportamento de uma pessoa experiente, motivada, confiante. E aí você vai resolver aquela prova dessa maneira, levando em conta para todos esses itens, a maneira correta de resolver o problema. E aí eu quero que você resolva a prova antes e depois, levando em conta cada um desses itens, e aí você pode depois comentar nos comentários do vídeo se você notou diferença ou não. Se vale a pena ou não
você tratar os problemas dessa maneira mais experiente, mais racional. Note que não tem nada de difícil aqui no sentido de que é algo impossível para mim fazer. Não, na maioria dos casos é só uma questão da maneira com a qual você aborda o problema, a maneira com a qual você lida com o problema. Trate o problema e a solução do problema de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais pensada, mais racional, mais lógica, com menos pressa. E você vai ver que você vai conseguir obter resultados muito melhores em muito pouco tempo. E aí aqui tem um comentário, é a experiência que eu tenho. De fato, essas mensagens que o Holtzé coloca é o que a gente observa num curso de engenharia. Essa disciplina é uma disciplina de introdução à engenharia e a gente observa claramente que o estudante que chegou há pouco tempo na universidade, ela tem praticamente todas essas características de novato, e é por isso que a gente apresenta isso aqui e pede para que vocês tenham um comportamento diferente daqui para frente. Esqueça essa coisa de segundo grau, esqueçam esse comportamento de novato e passem a ter um comportamento de uma pessoa mais experiente, com mais tranquilidade, com mais atenção, com não faltar aula, com sentar na frente, com estudar em casa, não levar dúvidas para casa, entrar em contato com o professor, esclarecer dúvidas, fazer muitos exercícios. Quando tiver um problema, lê o problema com muito cuidado, lê 1, 2, 3 vezes, pensa no problema, não sai simplesmente resolvendo, quais são as equações que fazem sentido, quais são as variáveis, quais são as unidades, faz um esboço, faz um desenho do que você entendeu, do que é o problema, identifica as equações, resolve as equações, obtenha o resultado final, verifica os cálculos que você fez, pega esse resultado final e olha ele, presta atenção nele, no significado físico dele, esse valor faz sentido. Então vocês vão ver que tem uma diferença muito grande na maneira como você lida com o problema, na maneira como você resolve o problema, e vocês vão ver que faz toda a diferença no resultado final. Vocês vão começar a ter notas muito melhores simplesmente por causa de uma abordagem mais consciente, mais lógica e mais racional. E aí eu tenho para vocês uma série de exercícios para finalizar essa aula de sucesso profissional. Eles estão descritos aqui, eu só vou ler eles rapidamente. Então, pesquisar e ler conceitos de ética, competência, criatividade e trabalho em equipe. Pesquisem sobre isso, entendam melhor o que é ética, competência, criatividade e trabalho em equipe. Correlacione os itens da pesquisa que você fez aqui em cima com o material que a gente viu em sala de aula, né? Verifique que o engenheiro ético ele tem maior possibilidade de ter sucesso. Converse com engenheiros, eu já sugeri vocês conversarem com profissionais antes, pergunte sobre ética, pergunte sobre comportamento ético, o que eles observaram com um engenheiro que não teve um comportamento ético, se eles gostam de se relacionar com um engenheiro que não é ético, vocês vão obter algumas respostas que são importantes para o entendimento de sua profissão. Verifique quais são as associações de engenharia que estão relacionadas ao seu curso, está aqui embaixo uma dessa. Identifique a associação entre comunicação, criatividade, competência e método. Tentem relacionar esses conceitos, né? A tendência é que se você é muito comunicativa, você provavelmente tem mais facilidade com criatividade e possivelmente você talvez venha a ser competente mais facilmente, pelo menos competente nessa parte de conversação, de negociação, e nem sempre na parte de matemática. Muitas vezes a pessoa que tem facilidade com comunicação, ela tem menos facilidade com cálculo, a que tem mais facilidade com cálculo tem menos facilidade com comunicação, isso é normal, mas é importante que você aprenda esse lado, que você desenvolva os seus pontos fracos, é fundamental desenvolver os pontos fracos, para que você seja um profissional melhor. Dê uma pesquisada na internet de exemplos de sucesso profissional, procure por engenheiros, se você é engenheiro mecânico, procure por engenheiros mecânicos famosos, leia sobre ele, veja o que ele fez ao longo da vida dele, o histórico dele, o currículo dele. As pessoas gostam de ler biografias de pessoas famosas, então dá uma lida numa biografia de um engenheiro para você entender. Você vai perceber que na verdade estudou muito. Quem tem sucesso profissional é uma pessoa que estudou muito ao longo de toda a sua carreira. Dá uma olhada em conceitos de algoritmo e sua relação com engenharia, com questões de lógica, né? Lógica, lidar com os problemas com lógica.
pesquise sobre comunicação, quer dizer, por que é tão importante. Você pode botar essa frase no Google, porque a facilidade de comunicação é tão importante para a engenharia. Ele provavelmente vai te apresentar algumas respostas interessantes. Quais as aplicações práticas de um comportamento não ético? Por que a experiência é tão importante? A gente já acabou de falar. Que um engenheiro inexperiente não sabe lidar com o problema, o experiente sim. A gente viu esses itens. E eu dei uma sugestão para vocês para pensarem seriamente depois dessa aula e mudar o comportamento. No sentido de passe a se comportar como uma pessoa com experiência. Eu ainda não tenho, por exemplo, recém entrei na universidade, eu não tenho experiência, mas se eu entendo que um engenheiro experiente tem este comportamento, o que eu vou fazer é tentar ter este comportamento, porque este comportamento vai fazer com que eu consiga ter uma experiência maior e melhor mais rápido, com que eu me evolua como engenheiro mais rapidamente. Aí você pode se perguntar, né, uma coisa que acontece, às vezes um estudante de engenharia pergunta, professor, mas essa disciplina eu não gosto dela, a gente não usa ela, e eu posso garantir para vocês que não tem nenhuma disciplina no curso de vocês que vocês não usam. O que eu falo aqui é o seguinte, se você fizer bem as disciplinas de química e geoquímica, as disciplinas de geologia, as disciplinas de geofísica e petrofísica, você vai ter um conhecimento muito aprofundado da área de engenharia de exploração de petróleo, e quando surgir um problema nessa área você vai saber resolver, e quando surgir uma vaga de emprego em perfilagem, você fez a disciplina, você aprendeu, você gostou, você estudou, você pega essa vaga, porque você não vai ter dificuldade. Surgiu uma análise, uma vaga em interpretação de dados geológicos ou geofísicos. Olha, como você estudou, tirou boas notas e aprendeu bem, você pode pegar essa vaga que apareceu. Então, o número de vagas e de oportunidades de trabalho que um engenheiro tem, na verdade, muda de um engenheiro para o outro. Então, um engenheiro que estudou muito, ele tem um leque de possibilidades muito maior do que um engenheiro que estudou pouco. Então, um engenheiro que foi muito bem nas disciplinas de reservatório, poço, elevação e escoamento, quando surge uma vaga de elevação e escoamento, vai lidar com escoamento multifásico e com o uso de um software extremamente complexo, não sei o que lá. Se você não é bom naquilo, você não vai nem se candidatar àquela vaga. Se você estudou e tem confiança, você se candidata, não tem problema. Então, o conhecimento ele não vai definir apenas o que você pode fazer como engenheiro, a gente viu isso através do CONFEA e das resoluções do CONFEA, as atribuições que você pode executar dependem das disciplinas que você fez, mas você também tem aquela questão de, eu vou me candidatar a essa vaga ou não. Aqui eu já vi casos de concurso público que a pessoa na hora amarelou, não apareceu no concurso. A gente teve isso. É uma situação estranha, você não se sentir confiante para fazer um concurso, você não se sentir confiante para se candidatar a uma vaga de emprego na engenharia de petróleo, se você é engenheiro de petróleo, ou uma vaga na engenharia civil, se você é engenheiro civil. Não, mas essa vaga aí vai lidar com fundações, eu não estudei bastante as aulas não fui bem nas disciplinas de fundações. Gente, é por isso que você tem que estudar bastante, tirar notas boas, porque são as notas boas que te dão um currículo. Você, quando vai se candidatar a um emprego, você leva o seu histórico escolar, você leva as suas notas, os engenheiros olham as suas notas. Se você tirou notas baixas nas disciplinas de solos ou de resistência dos materiais, e aquela empresa ela precisa desse conhecimento, ela não vai te contratar. Então, por isso que é fundamental esse entendimento de que vocês têm que gostar de engenharia como um todo e estudar todas as disciplinas com muita dedicação e com muito afinco. Porque as disciplinas que trabalham com conceito lógico são tão importantes? Às vezes as pessoas questionam as disciplinas de lógica, as disciplinas de cálculo, notadamente. Não, mas esse cálculo eu não vou fazer. Porque, na verdade, você não precisa fazer aquele cálculo como profissional. O que aquele cálculo fez foi fazer com que o seu cérebro passasse a funcionar melhor, mais rápido, mais eficiente. Quando você resolve problemas de matemática, física e química complicados,
Quando você desenvolve um programa de computador complicado, o que você está fazendo é conectando os neurônios que estão no seu cérebro e tornando o seu cérebro mais eficiente. Então, muitas vezes, uma disciplina que você fez, ela não serve apenas para que você atue também naquela área, mas ela serve para fazer com que você fique mais eficiente, mais inteligente e mais competente. Descreva o método de trabalho do engenheiro, a seguir aplique para diferentes tipos de funções. Me responde se é possível um aluno ter essa postura mais experiente mesmo chegando agora na universidade, quer dizer, ter um comportamento mais maduro, uma abordagem do problema mais madura. Se é importante o engenheiro conhecer o jargão da área, se isso é importante ou não, por que isso é importante. Quando que ele passa a ser engenheiro, se é apenas no momento da formatura, que eu posso dizer da minha experiência para vocês é que não. Eu, quando estava lá no 8º período, eu já me sentia plenamente um engenheiro pleno. Eu não tinha ainda o diploma, mas eu já me sentia totalmente confiante para resolver problemas de engenharia civil sem nenhum problema. Eu tinha ótimas notas e eu me sentia confiante. Eu lidava com a engenharia com uma paixão muito grande e com uma confiança muito grande. Então, eu não me formei na formatura. Aquilo lá foi um procedimento legal que me deu o diploma. Antes disso, eu já me sentia plenamente um engenheiro. A atuação do estudante deve ser profissional, ou seja, vocês entraram agora no curso. Como que vocês devem atuar? Como que vocês devem agir? Como recém-chegados ou tentar já ter uma atuação mais profissional e mais madura? Prestar mais atenção e ter um comportamento mais profissional. Dê exemplos de comportamento ético profissional em sala de aula. O que você vê acontecer numa sala de aula que você acha que é antiético. E dê exemplos de comportamento ético e profissional fora de sala de aula. Quer dizer, no seu dia a dia, na empresa onde você vai fazer um estágio ou ali na universidade, coisas que acontecem que você acha que são corretas ou não, por que você acha que foi correto ou não. E com isso, a gente passa então uma série de listas de exercícios para vocês fazerem. E essa aula em que a gente viu questões de aptidões de sucesso profissional, questões de ética, questões de competência, facilidade de comunicação, criatividade, trabalho em equipe, conhecimentos essenciais, essa transição de engenheiro, de estudante para engenheiro e uma lista de exercícios. Foi uma aula bem extensa, eu percebo isso, que foi bastante demorada, o trabalho para preparar essas videoaulas, mas ela aborda uma quantidade grande de pontos que são fundamentais na sua vida profissional. Quanto antes vocês tiverem entendimento dessas questões, antes vocês vão ser competentes, eficientes e vão ter ética e vão ter um comportamento adequado perante os seus colegas, perante os seus professores, perante as pessoas que trabalham na universidade, o técnico administrativo, a moça que faz a limpeza. Respeitar absolutamente todo mundo, tratar todo mundo com muita educação, com muita humildade e ao mesmo tempo se colocar de uma forma consistente como um estudante de engenharia, com seu valor, com seu autorrespeito. Não se desvalorize de forma alguma. Cada um de vocês tem um valor muito grande para nós. A nossa expectativa é que cada um de vocês seja um profissional de sucesso. A gente trabalha para que vocês sejam profissionais de sucesso, que tenham sucesso na sua carreira e na sua família. E o fundamental é que vocês tenham essa noção desses conhecimentos e desses conceitos para que possam atingir sucesso profissional, que é o que a gente deseja para cada um de nossos alunos.